E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu sou a Juliana Vaz, do canal Seja Servo, e te convido a tirar comigo um momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Pai, porque Tu tens o controle de todas as coisas. O Senhor criou o céu, o mar, a terra e tudo o que neles há, Senhor Jesus. Nós te glorificamos, exaltamos o Teu nome, Senhor Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e não há outro Deus como o Senhor. Não há outro nome, Pai, a qual seja dado nos céus e nem na terra, que tenha toda a autoridade e que tenha todo o poder. Nós nos sujeitamos a Ti, Senhor Jesus, nos prostramos diante da Tua face, Senhor, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo o Seu senhorio, reconhecendo que só o Senhor é Deus e todo-poderoso, Pai, e a natureza se curva diante de Ti. O Senhor é Deus que acalma as tempestades, Pai, dessa vida, Senhor. O Senhor é o Deus que traz bonança sobre o mar bravio, Senhor Jesus. E nós clamamos a Ti nesse momento, Pai. Momentos difíceis, Senhor Jesus, que nós temos atravessado, Pai. Tanto no país, Senhor Jesus, quanto na vida pessoal, Senhor. Na vida íntima, Senhor Jesus. Estende as Tuas mãos, Pai. E nós te pedimos que o Senhor venha acalmar, Senhor, o mar revolto, o mar agitado, Senhor Jesus. Que o Senhor venha levar, Senhor, pessoas, Pai, que estão ouvindo essa oração, as águas tranquilas, meu Pai. Que o Senhor venha ajudar, Senhor Jesus, no momento de dificuldade, a superar, Senhor Jesus. Ajuda, Pai, essa vida, Senhor. Ajuda, Pai, essa família, Senhor Jesus, a superar o momento difícil, a atravessar, Senhor Jesus, esse mar, a atravessar para outra margem, Senhor Jesus, assim como o Senhor tem nos dado ordem, meu Pai, assim como o Senhor tem dito na Tua palavra para os Teus discípulos, passemos para outra margem, demonstrando que o Senhor estaria com eles, demonstrando que eles não estariam sozinhos, mas que eles chegariam na outra margem, que eles chegariam ao outro lado, Senhor Jesus, embora houvesse prova, embora houvesse dificuldade, embora houvesse um mar agitado, um mar revolto, o Senhor estaria junto, o Senhor estava na polpa do barco, o Senhor estava dormindo, mas estava ali presente, meu Pai. Oh, Espírito Santo, nós sabemos, Pai, que muitas vezes o Senhor se silencia, nós sabemos que muitas vezes, Pai, o Senhor nos olha, o Senhor nos assiste, Senhor Jesus, para ver a nossa reação, Pai, diante das provações, diante das dificuldades dessa vida, diante das lutas dessa vida, meu Senhor, se nós vamos de fato confiar em Ti, meu Pai, se nós vamos de fato, Senhor Jesus, colocar os olhos no Senhor, colocar os olhos, Pai, na Tua presença, Senhor, sabendo que o Senhor está ali, sabendo que o Senhor tem o controle, sabendo que nada foge de Ti, nada se oculta dos Teus olhos, meu Senhor.
Eu clamo a Ti por famílias, meu Pai. Eu não sei quais são as situações de tempestade na vida dessa pessoa que está ouvindo, Senhor, essa oração. Na vida de pessoas, Pai, que nem vão ouvir, Senhor Jesus, essa oração talvez, Pai. Mas nós clamamos da mesma forma. Nós Te pedimos e suplicamos, Pai, que vidas sejam restauradas. Que pessoas tenham a sua casa transformada, tenham a sua vida transformada, Senhor Jesus, o seu casamento restaurado, Senhor, o seu trabalho restituído, Senhor Jesus. Nós Te pedimos, Pai, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa, meu Pai, e restaure as famílias da terra, que as guerras venham cessar, que as contendas venham cessar, Senhor Jesus, que as iras, Pai, as pelejas, Senhor Jesus, desse mundo venham cessar, Senhor Jesus, porque o Senhor cessa as guerras até o fim da terra. Aleluia, Tu é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Teu é o poder, meu Pai, e nos ajuda a confiar em Ti, Senhor Jesus. Nos ajuda a não colocar os olhos nos problemas, meu Pai. Ajuda, Senhor Jesus, essa vida. Ajuda, Senhor, esse homem, essa mulher, Senhor, a colocar os olhos em Ti, tão somente em Ti, Pai. A glorificar o Teu santo nome, Senhor Jesus. A exaltar o Teu santo nome, Senhor, através da confiança em Ti, meu Pai. Ajuda ela, Senhor Jesus, a ter certeza de que o Senhor pode resolver, mas de que o Senhor tem a melhor solução, Pai. Muitas vezes as Tuas soluções não são as nossas, meu Pai. Nós não entendemos porque a nossa visão é limitada, meu Senhor. A nossa visão, Senhor Jesus, é restrita, Pai, aquilo que nós conhecemos, aquilo que os nossos olhos estão vendo, Senhor. Mas o Senhor é o Deus eterno, o Senhor é atemporal, o Senhor está fora do tempo, não como nós, Pai, que estamos presos, Senhor Jesus, no tempo, meu Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, estenda Tuas mãos e repreende o mal, Senhor, que tenta contra a mente dessa pessoa, que tenta, Senhor Jesus, tirar a fé dessa pessoa, Senhor Jesus, que tenta, Pai, fazer com que ela venha desacreditar nas Tuas palavras, no Teu poder, Senhor Jesus, no Teu evangelho, Pai. Oh, Espírito Santo, ajuda, Senhor Jesus, que essa pessoa não venha desistir por causa das dificuldades, que essa pessoa não deixe de crer por causa das dificuldades, Senhor Jesus, mas que ela permaneça crendo na Tua promessa, que ela permaneça crendo, Senhor Jesus, na Tua palavra, na palavra de salvação, na palavra de vida eterna, Senhor Jesus, na palavra de consolação, Pai, de que o Senhor vai voltar, Senhor Jesus, aleluia, de que o Senhor vai nos buscar, Senhor Jesus, aleluia, meu Pai, e de que nós estaremos contigo, Senhor, eternamente, meu Pai, e que não vai haver mais lágrimas, Senhor Jesus, não vai mais haver choro, Senhor, nem tristezas e nem dores, Senhor Jesus, e nós continuamos crendo, Pai, no Teu poder. Nos ajuda, Senhor, porque a Tua palavra diz que no final dos tempos, Pai, aconteceria uma apostasia, um esfriamento da fé, Senhor Jesus, que muitas pessoas, Pai, deixariam de crer, Senhor, nas Tuas promessas, meu Pai, que muitas pessoas, Pai, já não acreditariam mais, Senhor Jesus, na Tua palavra, Senhor. Então estende as Tuas mãos, Pai, traz um avivamento no nosso coração, aviva a Tua obra, Senhor Jesus, aleluia, mesmo em meio à tempestade, Pai. Aquece corações, Senhor Jesus. Aquece, Senhor Jesus, aleluia, Pai, os corações e transforma corações frios em corações fervorosos, corações distantes em corações fervorosos, Senhor Jesus, aleluia. Traz o Senhor Jesus fervor, Pai, diante da Tua presença, meu Pai Santo, Deus Todo-Poderoso. Nós não queremos ser, Senhor, como a igreja de Laodiceia, meu Pai, morno, Senhor Jesus, aleluia, mas nós
nós queremos estar quentes diante da tua presença. Nós queremos, Pai, te entregar, Senhor Jesus, o nosso melhor, Pai. Nós queremos te servir, Senhor Jesus, da melhor forma, meu Pai. Nós precisamos do entendimento, meu Pai, na tua palavra, Senhor Jesus, para que nós venhamos a confiar em ti, permanecer, Senhor, zelosos, Pai, cuidadosos, Senhor Jesus, da tua palavra, meu Pai Santo, Deus Todo-Poderoso. Eu te peço, meu Pai, que seja desfeita todas as armadilhas das trevas. Todo principado, Senhor Jesus, que se levantou nessa região, Senhor, dessa pessoa, meu Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, a casa dela, Senhor, as quadras, Pai, ao redor, Senhor Jesus, a rua dela, meu Pai. Os vizinhos dela, Senhor Jesus, os conhecidos, a parentela, as pessoas no trabalho, Senhor Jesus. Cobre, Pai, esse trabalho desse homem, dessa mulher, Senhor Jesus. Livra ela da perseguição. Livra ele, Senhor Jesus, da perseguição. Glorifica o teu nome nesse lugar, Senhor Jesus, onde não pode se falar o teu nome, onde todas as pessoas falam, Pai, das suas religiões, Senhor Jesus, onde fazem as suas práticas, os seus rituais, Senhor, mas quando o teu nome é mencionado, Senhor Jesus, há um levante, Senhor. Quando o teu nome é mencionado, há uma revolta, Senhor Jesus. Que o Senhor venha acalmar, Pai, que o Senhor venha tirar, Senhor Jesus, todo o engodo das trevas, Pai, toda mentira de Satanás, Senhor Jesus, todo o engano, Senhor, venha cair por terra, meu Pai. Aleluia, Senhor, venha dar visão àqueles que não enxergam, Senhor Jesus. Venha, Pai, abrir os ouvidos daqueles que não escutam, Senhor Jesus, a tua palavra. Oh, meu Deus Todo-Poderoso, estende as tuas mãos, por favor, para abençoar essa vida. Abençoa essa pessoa, meu Pai. O Senhor é o dono da bênção. O Senhor sabe, Pai, a situação dela. O Senhor sabe o que ela precisa nesse momento. O Senhor sabe como fazer para acalmar essa situação, Senhor, para transformar essa situação. Vai dando sabedoria para ela, vai dando entendimento dentro do lar, entendimento para conversar com o esposo, Senhor Jesus, entendimento para conversar com a esposa, Pai. Dá sabedoria, Senhor Jesus, direciona ela, Pai, no lugar certo, Senhor Jesus, que é a tua palavra, meu Pai, para que o casamento vá bem, Senhor Jesus, para que a casa vá bem, Senhor Jesus, para que a gestão financeira, Senhor Jesus, do seu lar, Pai, do seu lar, Senhor Jesus, vá bem. Estende as tuas mãos, Pai, para que em tudo, Senhor Jesus, ela possa proceder com sabedoria, Pai, com inteligência, Senhor Jesus do céu, Pai, o teu nome ser glorificado. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Entra, Pai, para repreender, Senhor Jesus. Eu te peço, por favor, meu Pai, todo o mal, Senhor Jesus, aleluia. Todos os espíritos, Pai, perturbadores, Senhor Jesus, assoladores, meu Pai, aleluia, Senhor Jesus. Cobre com o teu sangue esse lugar, cobre essa casa, Senhor Jesus, que não tem paz. Acalma, Senhor Jesus, essa tempestade, meu Pai, da insônia, Senhor, essa tempestade, Pai, da dificuldade financeira, Senhor Jesus. Estende as tuas mãos, por favor, Pai, e entra com providência nessa casa, entra com providência, Senhor Jesus, nesse lar, Pai, onde a tempestade do desemprego chegou, Senhor Jesus. Ajuda, por favor, Pai Santo, Deus vivo, onde a tempestade, Senhor, da má notícia, Pai, da enfermidade chegou, Senhor. Estende as tuas mãos, por favor, meu Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, sobre essa pessoa, Pai, que faz tratamento de quimioterapia, Senhor, que tem passado muito sofrimento, Senhor, dias difíceis, meu Pai. Traz alívio, por favor, Senhor. Eu te peço, meu Pai Santo, Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor entre com refrigério nessa alma, Pai. Todo tipo de enfermidade, Senhor. Enfermidade nos ossos, Pai. Enfermidade na pele, Senhor. Enfermidade nos nervos, Senhor Jesus, na mente, Pai. Doenças psicossomáticas, Senhor Jesus. Estende as tuas mãos, por favor, meu Pai Santo e Deus Todo-Poderoso. E opera, Senhor Jesus, um milagre, Pai. Opera,
Senhor Jesus, uma cura, o Senhor pode curar, Pai. Tem tantas pessoas, Senhor Jesus, que estão com dores terríveis e não têm o dinheiro para o remédio. Tem tantas pessoas, Pai, que estão passando, Senhor, por muitas aflições, meu Senhor, e não pode sair para ir no médico porque é distante, Senhor Jesus. O médico não tem uma condução, não tem um carro. A situação na cidade dela é precária, Pai, de ambulância, Senhor Jesus. E essa pessoa está sofrendo dentro do seu lar, sofrendo dentro da sua casa, Senhor Jesus. Não tem a quem recorrer um socorro, Senhor. Não tem a quem pedir socorro, mas o Senhor é socorro bem presente. E na hora da angústia, o Senhor é Deus que acalma essa tempestade, meu Pai, esse turbilhão, Senhor Jesus, na vida dessa pessoa, meu Pai Santo. Oh, Deus Todo-Poderoso, entra, por favor, meu Pai, com a tua misericórdia. Eu clamo, Senhor Jesus, a tua ajuda, por favor. Tu és o ajudador, Senhor, o auxílio, socorro, rocha, fortaleza, Senhor, aleluia, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, aleluia, uma rocha bem firme que nos salva, que nos ajuda, que nos levanta, Senhor, aleluia. Levanta vidas, Pai, através dessa oração. Levanta o enfermo, Senhor Jesus, através dessa oração. Levanta o acamado, Senhor, aleluia, Pai. Levanta, Senhor Jesus, o paralítico, Pai. Levanta, Senhor Jesus, aquele, Pai, que está triste, que está abalado emocionalmente, Senhor Jesus. Aquele que já perdeu as forças, meu Pai. Aquele que não consegue mais, Senhor Jesus, se levantar diante da situação que atravessou, que está atravessando, Senhor Jesus. Toma ele pela mão direita, toma ela, Senhor Jesus, e faz ela se levantar, meu Pai. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu clamo a tua presença, meu Pai. Eu clamo a tua ajuda, Senhor. Eu clamo a tua misericórdia, meu Pai. E peço que o Senhor venha acalmar essa tempestade. Eu peço, por favor, Espírito Santo de Deus, que essa tempestade venha virar um testemunho, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Que essa pessoa possa contar, Senhor Jesus, que o Senhor é o Deus que aquieta os ventos, que acalma os mares, Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. Aonde o Senhor glorifica o teu próprio nome, fazendo chegar, Senhor Jesus, nos lugares determinados pelo Senhor, Pai. Aqueles que o Senhor ama, meu Pai Santo, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor Jesus. Cobre com o teu sangue. Cobre, Pai, esse amado, essa amada, Senhor Jesus do céu, Pai. Glorifica, Senhor Jesus, a tua presença, o teu nome nessa vida, Pai. Derrama do teu espírito, derrama do teu poder, derrama da tua graça, Senhor Jesus. Derrama poder para ela permanecer, Senhor Jesus, para ele ficar firme, para ela ficar firme, Senhor. Ajuda, Pai, nessa situação, Senhor Jesus, aleluia. Ajuda, Pai, nesse clamor, Senhor Jesus, aleluia. Nós te pedimos e te suplicamos, crendo na vitória, crendo, Senhor Jesus, que é, Senhor Jesus, um tempo passageiro, meu Pai, o tempo da dificuldade, e que ainda mais, Senhor Jesus, ainda maior, Senhor, vai ser a vitória do teu filho e da tua filha, no nome santo do Senhor Jesus. Nós cremos e já te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.